Faça a contagem na câmara de Neubauer e veja o que acontece com o resultado. Eu sou o professor João Batista e aqui no nosso canal Academia do Líquor eu ensino profissionais que atuam em análises clínicas a serem precisos e seguros nas análises do líquor para as diversas patologias além da meningite. E qual que é o nosso tema de hoje? Faça a contagem na Neubauer e veja o que acontece com o resultado do líquor. Bem, vocês devem estar vendo aí, nesse vídeo, um campo visual de um quadrante, né, de um espaço, de um local onde nós contamos na câmara de Neubauer as estruturas para o hemograma. Como assim, professor? Quando você fala estrutura, você fala em termos diferentes, né? A gente fica em dúvida. Então, vamos de novo aqui, pessoal. A câmara de Neubauer possui 2 espaços para a contagem, certo? Esses espaços você pode colocar um paciente em duplicata ou 2 pacientes para fazer a contagem ao mesmo tempo. E para que a câmara de Neubauer foi concebida? Ela foi concebida para contar leucócitos, hemácias e plaquetas, tanto que ela é chamada de hemocitômetro. Né? A maioria dos colegas que estão vendo aqui esse vídeo nem passaram pela prática de contar parâmetros do hemograma numa câmara de Neubauer, né, e fazer toda a parte do hemograma manualmente, porque hoje a gente tem muitas automações extremamente eficazes, com uma altíssima reprodutibilidade na atuação do dia a dia em análises clínicas. Só que o que acontece? Dentro de toda essa trajetória da Neubauer, muitos colegas tentaram adaptar, e muitos validaram, com certeza, para diversos tipos de outras contagens, como, por exemplo, para células de cultura, como, por exemplo, para urina, e assim sucessivamente. Só que, em relação ao líquor, nós não recomendamos a utilização da Neubauer porque ela potencializa o erro por conta dos fatores de multiplicação que boa parte dos colegas utiliza no Brasil. Então, isso é uma dificuldade que nós que trabalhamos com licorologia laboratorial tentamos desmistificar, né, para que os colegas parem de fazer isso. E por que eu estou comentando nesse vídeo hoje em relação a isso? Bem, qual que, em princípio, é uma regra muito utilizada nacionalmente? Os colegas pegam a amostra de líquor, homogeneizam, colocam na câmara de Neubauer e ali fazem a contagem nos 4 quadrantes dos leucócitos, mais a contagem no quadrante interno, que serve para contar as plaquetas. Só que o que acontece? Os colegas fazem essa adaptação para o líquor e para os líquidos. No caso do líquor, a gente tem que separar a relação dos demais líquidos biológicos. Por quê? Porque os líquidos biológicos são um ultrafiltrado do plasma, diferentemente do líquido cefalorraquiano, que tem proporcionalidades e gradientes de formação completamente diferentes dos demais líquidos biológicos, que a gente já comentou em outros vídeos, se formam por determinados tipos de mecanismos, sejam eles por alguma falha de circulação linfática, algum processo infeccioso, enfim, nós temos várias causas da formação dos líquidos biológicos, no caso do pleural, no caso do acítico e do peritoneal, que é o acítico, enfim, todos esses líquidos que a gente está acostumado a trabalhar, a gente não pode empacotar junto o líquor. E por que isso? Porque as concentrações celulares são diferentes, tá? Mas em relação ainda a mais um ponto, né, além de tentar utilizar a Neubauer, que utiliza fatores de multiplicação, e ela foi concebida com uma volumetria para contar centenas e milhares de estruturas, né? Lembrando que os leucócitos que a gente tem lá no hemograma, grande maioria dos pacientes, a gente tem na casa do milhar, e as hemácias na casa das centenas de milhões. Então, milhões, desculpa, né? Então, pessoal, essa relação que nós temos do hemocitômetro, ela fica mais difícil para
compatibilizar com o perfil do líquor. O perfil do líquor é uma contagem de unidade e de dezena na maioria dos pacientes. Raros os pacientes que a gente tem na casa da centena e do milhar, são raros. A maioria das vezes, quando a gente tem quadros de infecções agudas, tá? Mas nós temos um universo imenso de outras doenças, principalmente as agudas, as crônicas de repetição, e subagudas, que elas têm um universo de contagens muito baixas, abaixo de 100 células. Então, quando você utiliza a Neubauer, você dificulta um processo de raciocínio atrelado aos outros parâmetros do líquido, tá? Ah, professor, eu não entendi, dá um exemplo, tá? Vamos a um exemplo, por exemplo, de neurotuberculose, em que o paciente tem uma doença arrastada. Essa doença, muitas vezes, é realizada uma punção várias vezes, punções repetidas no intervalo de alguns meses, e o raciocínio clínico, né, além, obviamente, dos sinais e sintomas, além da parte terapêutica, que vê o avanço ou melhora do paciente, é o termômetro de como o líquor se comporta. Então, quando você utiliza Neubauer, perde-se esse raciocínio, por quê? Porque nós temos variações de contagem por utilizar fatores de multiplicação, e ainda, se esse líquor não for contado pelo mesmo colega, já temos vários trabalhos publicados em que o coeficiente de variação chega a quase 50%. Então, o raciocínio em cima de um líquor perde o valor no caso da contagem de Neubauer e afeta 100% o resultado, perde o valor. Outro ponto importante, nos casos de neoplasias, por exemplo, principalmente em leucoses agudas, no caso da presença de linfoblastos, em que os pacientes, no ato do diagnóstico, há uma avaliação para verificação se tem blastos circulando no espaço subaracnoideu e também já para fazer uma profilaxia intratecal nesses pacientes. Só que se vocês pararem para a regra do processo, em que a maioria não presta atenção, tá? Se o médico, por algum motivo, falha na hora da coleta e tem um acidente de punção, se tivermos mais de 10 hemácias nesse material por milímetro cúbico, nesse líquor, significa que há uma altíssima probabilidade de que um blasto tenha entrado no espaço subaracnoideu a partir desse erro de punção. Então, esse paciente muda toda a dinâmica dele, mesmo que naquele momento ele não tenha na pesquisa de células neoplásicas a presença ou uma avaliação de imunofenotipagem para doença residual mínima, tudo negativo, né? Não tem a presença de blastos. Só que esse ato do acidente leva a um processo que pode acontecer no futuro e dentro das estatísticas que muitos serviços utilizam, há uma grande chance de que esse blasto possa estar lá, indo como um santuário, ele vai se proliferando e levando a contagens e a presença em maior quantidade no líquido cefalorraquiano numa linha do tempo. Então, se você utilizar a câmara de Neubauer para fazer essa contagem, você tem grande chance de estar comprometendo esse resultado. E lembro bem, sempre que você está liberando um resultado de líquor, uma vida está em jogo a partir de um tratamento. Então, pessoal, a gente não recomenda mais ainda por esse motivo. Outro erro muito comum no Brasil e que muitos serviços utilizam, que é o quê? Que é fazer a avaliação a partir de um quadrante dos leucócitos e utilizar fatores de multiplicação. Então, percebam que esses dois casos que eu comentei para vocês, se você visualizar um leucócito num quadrante, né, dos 16 ali, né, que nós temos em um dos 4, 16 que nós temos na Fuchs, na Neubauer, a gente vai comprometer mais ainda, porque no líquor, cada vez que a gente utiliza diluição, fator, a gente vai perdendo a linearidade em relação aos valores de referência para os locais de punção. Então, pessoal, um líquor que poderia estar normal, ele pode virar alterado, e um líquor que poderia estar alterado vira normal se não se visualiza nada na câmara de Neubauer.
Vejam que essas diferenças parecem pequenas, mas acontece falha e erro no resultado do seu exame. Então, pessoal, coloque isso dentro da sua cartilha aí para trabalhar com a licorologia e desista de utilizar a Neubauer, porque você está comprometendo muitas análises do líquor, e aqui a gente fez um pequeno resumo para chamar mais ainda a atenção de vocês, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, curte aí a nossa publicação, nos sigam nas redes sociais, e quero agradecer imensamente sempre a todos a nossa audiência. Dúvidas? Podem mandar, que a gente sempre está respondendo por aqui. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.